Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé é impossível ver a Deus. É impossível, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé é impossível ver a Deus. Sem fé. E olha só, o Papo VP está no ar, meu querido, pra você aqui no canal 29 na Rede TV. Meu amigo Jean, tudo beleza aí? É nóis, Wellington. Igor, Tudo é nóis. bem aí? E aí, Atos? Tudo bem, Atos dos Apóstolos? Estamos voltando aqui. Tivemos uma semaninha de folga abençoada, meu amigo Wellington. Olha que hoje o programa tá demais. Eu não tenho outro adjetivo para dizer. Está demais o programa hoje. Muito bate-papo com um tema muito bom. Hoje tem Povo Responde. Muito bom. Um novo integrante do Ministério Verdade e Prática estará aqui conosco hoje. Muita coisa boa pra você. Já não sai daí, tem um convidado mais do que especial. Corre, chama titio, titia, papai, mamãe, primo, prima, irmão, vizinho e todo mundo, porque já a gente volta, meu amigo Wellington. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé é impossível ver a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé é impossível ver a Deus. Apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado por você, Senhor, estou. E já estamos de volta com o Papo VP aqui na Rede TV, meu amigo. O negócio tá bom, estávamos batendo um papo aí de novidades que virão aqui no Papo VP nesse 2013, em nome de Jesus. Mas aguarde que saberás. Mas antes, temos um convidado mais do que especial. Eu tô sorrindo, sabe por quê? Deixa eu contar algo aqui. Você aqui, olha, olhe pra mim, você, isso, você mesmo. Essa pessoa que eu vou chamar, ela faz parte da história do Ministério Verdade e Prática. Quando Deus deu um sonho no meu coração, junto também com o Jean, ele participou, compartilhei com ele na época o sonho, há 2, 3 anos atrás. E essa pessoa que é meu convidado, ele foi uma das pessoas que também que ajudou a criar algumas coisas, dar umas ideias para esse ministério. Sabia disso, Wellington? Sabendo agora. E ele falou, eu falei até assim, pastor, o que o senhor acha de verdade na prática? Ele falou, Igor, tira o na, deixa verdade e prática. Eu falei, amém. Meu amigo do peito, amigo muito precioso, pastor Armando Silva. Vem pra cá, pastor Armando, seja bem-vindo. Cumprimentar você, que é muito especial. É mesmo. Muito bom estar aqui com você. Amém. Fique à vontade aqui, tá? Obrigado. Pastor Armando. Pastor Armando, para quem não conhece, é pastor da Igreja de Deus da Profecia. Pastor do meu cunhado, Jean-Pierre. Me pastor. Estamos em casa hoje aqui. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? Obrigado, querido. É um prazer também estar aqui. Quando eu estava ouvindo você falar aí sobre a criação do programa, me passa um filme na cabeça, né? Me lembro uma vez nós ficamos lá na empresa lá conversando várias horas sobre isso. E quase que a gente faz isso ainda junto, lembra? Aí não deu certo. Falamos com a direção da Rede TV na época juntos, é verdade. Isso. Então é muito bom para mim estar aqui, estar junto com o Jean, que está lá na igreja, junto com o Negão. Chama ele de Negão, porque você chama ele de Negão, todo mundo chama ele de Negão. O Negão é brother, Negão. Nós. É porque estamos lançando em breve o CD de Wellington Souza. Olha aí. Mas aqui, nosso programa, naquele propósito, o que eu mais gosto, sabe, pastor, é que, para quem não sabe, o propósito, a essência desse programa, ela permanece. Ele é interdenominacional, é um programa que fala de Jesus, é um programa que ele fala de temas sociais. Tanto que está aqui o Jean, meu cunhado, o senhor, da Igreja de Deus da Profecia. Eu sou da Igreja Batista Missionária da Amazônia. O pastor Igor Junili, meu cunhado. O pastor Wellington, que é pastor auxiliar também da Igreja Quadrangular. O Atos, da Igreja Quadrangular. E estamos aqui como irmãos, como igreja, em prol de uma coisa só, um objetivo, que é Jesus Cristo, o reino de Deus, né, pastor? Com certeza. Isso é importante. Eu acho que
mais ideias como essa têm que surgir exatamente com esse propósito, de fazer com que o reino de Deus seja divulgado, né? Acima de tudo é o reino de Deus, acima da placa, da denominação, o reino de Deus. Então isso para mim é importante, é muito bom estar aqui. Quero dar um alô para os seus telespectadores também, o pessoal que sempre te acompanha no programa. Aí, todo mundo acompanhando aí, fique à vontade. Deus abençoe grandemente, é um prazer para mim estar aqui, uma alegria muito grande e quero poder dar minha contribuição hoje aí. Com certeza. Hoje, por isso que eu falei que o programa tá demais, meu amigo. Jean-Pierre, tá feliz aqui com o teu pastor do lado hoje? Com certeza. Hoje eu acho que eu vou falar menos, porque se pegar esse nosso pastor aí na escola dominical, a gente não quer mais ir embora. Nossa escola começa às vezes às 9, dá 11h30, o pastor disse, olha, já passou do horário. Não, pastor, pode tocar mais umas 3 horas que dá tempo. Dá tempo, né? Então eu sei que hoje vai ter muita palavra. Amém. E o nosso tema é julgamento. Julgamento. Em que sentido julgamento? Você vai já saber. Está baseado no livro de Mateus. Anote aí, está passando na tela. Mateus, capítulo 7, no verso 1 e 2, diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. O próprio Jesus declarou isso no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, São Mateus, para que nós não julguemos as pessoas, porque nós também seríamos julgados. Mas existe um outro texto que está no livro de Coríntios. Eu quero ler também. Está aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Depois de falar da ceia, lá no versículo 31 e 32, apenas para introduzir esse tema, diz assim: Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. O apóstolo Paulo aqui, pastor Armando, eu quero exatamente passar para o senhor logo a primeira palavra. O apóstolo Paulo vem dizer aqui, o contexto que ele está falando para Corinto, é que para que a igreja de Corinto pudesse julgar uns aos outros, para que eles pudessem ser corrigidos, para que não fossem condenados com o mundo. Então aqui nós vemos Jesus falando de um julgamento que é de sentença, um julgamento que é um julgamento que nós não devemos fazer, que é sentenciar, julgar sem conhecer causa nenhuma. E o apóstolo Paulo vem dizer de um julgamento para correção. O que o senhor acha com relação a isso, pastor? Primeiro, Igor, a questão de que Jesus está falando de um julgamento de forma negativa, é o que você está falando. A palavra julgar, aqui na nossa língua portuguesa, tem a ver com decidir, tem a ver com avaliar, emitir opinião, né, formular um juízo. Né, e juízo é a faculdade intelectual de julgar, de entender, né, de comparar, de tirar conclusões. Né, fazer bom juízo, sensatez, bom senso. Então, esse é o significado da palavra em português. Então, de todas as formas, nós julgamos. Né? Como você falou, tem a forma de corrigir, que é a forma positiva. A forma como Jesus estava falando aqui é a forma negativa, que no grego é a palavra krinon. A palavra krinon tem a ver com o que você falou, propriedade de distinguir, isto é, decidir, implica em condenar, punir, vingar, concluir, amaldiçoar, decretar, determinar, estimar, ajuizar. Então era uma palavra que tinha um contexto negativo, porque o contexto desse texto que você leu aí de Mateus 7 fala disso. Quando ele diz, olha, você não pode tirar a trave, o cisco que está no olho do seu irmão, se você não vê a trave que está no seu. Então ele diz, primeiro tira a trave que está no seu, para depois, que ele já começa a dizer, para você julgar, para você orientar, para você ensinar, para você mostrar à pessoa que ela está errada, primeiro corrige você mesmo. É esse o objetivo que você vê no contexto lá. E o capítulo 7, você sabe que a Bíblia ela não foi escrita em capítulos e versículos anteriormente. Claro, claro. Então é uma sequência, né? Exatamente. Então ele está falando do Sermão do Monte no capítulo 6 anteriormente, ele está falando sobre amar os inimigos. Isso fica bem claro lá
em Lucas. Depois eu vou ler o texto aqui de Lucas, eu sei que a gente está só começando o programa, depois eu vou ver alguns textos bíblicos que você vai ver como Jesus é uma sequência. Está falando de amar, ele está falando de perdoar, ele está falando de considerar as pessoas sobre quando elas erram, sobre elas caem e como a gente deve tratá-las. E aí em seguida ele vem, não julguem para que vocês não sejam julgados. Lá, inclusive em Lucas, ele diz, não condene para que também você não seja condenado. Já é realmente o significado da palavra. Exatamente. Então aqui nós aprendemos, Jean, Wellington, nós já aprendemos primeiramente que existem dois tipos de julgamento. Porque é tão interessante nós sabermos isso, para que o povo que está em casa, nos assistindo, possa entender que existem dois tipos de julgamentos e o significado de cada um. Quando usar e, na verdade, se usar um ou outro, né? Quando devemos, se devemos, qual é o tipo de julgamento que nós devemos fazer, né, Jean? Por exemplo, existe o julgamento do dia a dia, né? Como o pastor falou, a faculdade mental de saber distinguir o que é bom, o que é errado, o que está bom, o que está estragado. Chega no supermercado, encontro lá uma ricota, fui comprar um queijo branquinho, um queijo Minas, né? Então, eu vi que ele está amarelo, está com caldo amarelo por cima. Eu vou dizer, esse queijo não está prestando. Eu tive um julgamento ruim? Não. Por observação, pela minha faculdade mental, eu julguei aquele queijo. Eu disse que ele deve estar estragado. Porque pela aparência dele, pelo fruto que ele gerou, a minha visão percebeu isso. Então, existe então o julgamento baseado no pré-conceito, aquilo que eu olho para a pessoa e sentencio ela, mesmo sem saber a sua história, sem saber o seu pano de fundo, eu tenho um pré-conceito dela. Agora, a partir do momento que eu tenho um conceito, eu entro naquilo que Jesus falou, que é, pelos seus frutos os conhecereis. Eu procuro uma jaca numa jaqueira, procuro um limão num limoeiro, procuro um mamão num mamoeiro. Cada árvore tem o seu fruto. Então, Jesus falou, pode uma árvore boa dar mau fruto? Pode uma árvore má dar bom fruto? Ele mesmo disse, pensem. Os ramos têm que estar ligados na videira, né, gente? Exatamente. Então, preconceito é o julgamento de condenação. É o preconceito. É algo que você pensa antes do conceito que realmente é. E quando você tem o conceito, aí entra na questão da correção que já falamos, né? Existe um versículo que eu não lembro de tal, acho que o pastor pode me ajudar, o Jean pode me ajudar, o Wellington, que a Bíblia diz que nós devemos considerar todas as coisas e reter o que é bom. Quando fala em considerar, esse considerar diz exatamente sobre julgar. Eu tenho que julgar todas as coisas e reter o que é bom para mim. Julgo tudo, não quero saber do que não presta e julgo o que é bom para mim. Não é isso, Wellington? Esse eu penso e creio que é um tema central, né, nas nossas vidas. Quando eu me acordo, quando eu durmo, eu tenho que tomar decisões. E para que as minhas decisões sejam tomadas, eu tenho que fazer um julgamento. Um julgamento comigo mesmo, um julgamento perante Deus e um julgamento perante quem está perto de mim, né? Eu não tenho como fugir desse tema. Esse tema faz parte da minha vida. Agora, o que eu não posso ser é um conclusista. Em eu sentenciar alguém pelo que ele é, pelo que ele faz, pelo que ele fala, pelo que ele pensa, sem antes, de fato, conhecê-lo na essência. Porque uma vez que eu determino que alguém era alguma coisa, sem conhecer, igual o Jean bem falou, o fruto, o verdadeiro fruto, eu de fato estou matando ele. E aí Jesus fala já nesse mesmo contexto que ele falou, acerca do Sermão da Montanha, né? Quando eu simplesmente faço uma pessoa não existir na minha existência, eu estou matando essa pessoa também, com palavras. Isso. Pastor, pegando essa deixa do Wellington, essa questão de ser conclusista, essa questão de julgar dessa forma aí, quando nós julgamos uma pessoa, assim, como o Wellington falou agora muito bem, nós criamos automaticamente uma barreira. Nós criamos uma imagem acerca dessa pessoa, onde nós devemos, talvez o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui, vocês devem se consertar entre si. Estavam falando há pouco, estava aí o Wellington, o nosso amigo, que vai já ser apresentado, também não vou dizer o nome dele agora. Estávamos conversando com um amigo e ele falou o seguinte, hoje o mal dos cristãos evangélicos, existe o cristão católico e o cristão evangélico. O mal do cristão evangélico hoje, que somos nós, é que eles estão se... Como a palavra que ele usou, eles estão se cutucando muito. Degladiando muito. E lá fora não estão falando nada, estão se matando.
E é verdade, né? E o apóstolo Paulo disse, na verdade, nós devemos nos julgar para consertar, para corrigir. Nós estamos julgando e estamos criando barreiras acerca de homens e mulheres de Deus. Acontece isso muito, pastor. O senhor, como pastor de uma igreja, pré-julgaram o senhor, sem lhe conhecer, sentenciaram o senhor de algo, e para quem ouviu já criou uma barreira, uma resistência com relação ao senhor. E o seu julgamento errado, que o próprio Jesus estava falando, né? Exatamente. Antes de eu responder diretamente essa questão, essa pergunta, eu quero enfatizar uma coisa que é muito importante. Muitas pessoas pegam esse texto e digam assim, quando Jesus disse não julgar, então elas dizem assim, você não deve julgar ninguém, ou seja, não deve julgar nada. Mesmo que a pessoa esteja fazendo alguma coisa errada, ou que ela tenha ideias erradas, ou fora do contexto bíblico, da doutrina bíblica, você não deve julgar ela. Então esse é, para mim, hoje, é o maior problema que entra. Eu estou tocando nisso porque vai entrar exatamente no que você está colocando. Por causa disso, por não entender que o que Jesus estava falando era de forma negativa, e é bom a gente enfatizar isso durante todo o programa, que é o julgamento negativo e positivo, né? O que Jesus estava falando aqui era o julgamento negativo. É quando eu julgo as pessoas sem poder ter um conceito correto dele. Eu tenho conforme achismos. Exatamente. Eu olho para você, porque não tem as pessoas, isso é uma coisa muito, muito da natureza humana, é natural, porque nós somos seres emotivos, né? Nós temos emoções e nós temos dentro de nós a capacidade de, quando chegamos no ambiente, nós fazemos uma leitura dele automaticamente. Todo ser humano tem essa capacidade. Então, de repente, a pessoa chega pela primeira vez comigo, ou com você, com qualquer um de nós, ele já olha para você e diz, não foi com a sua cara, não gostei de você. Ele não quer saber quem você é, ele não quer saber. Simplesmente ele achou pela sua forma de vestir, ou pela sua forma de falar, ou pelo seu jeitão de ser, ele simplesmente cria uma antipatia com você. Entendeu? Então isso acontece muito no meio dos cristãos evangélicos. Alguém chega novo na igreja, lá na sua igreja, na minha igreja, aí o irmão está ali acostumado só comigo, com o Jean, com o Wellington, o Negão, não seja, né? Está acostumado, mas aí quando chega um novo, ele diz, não gostei desse camarada não. Ele não quer nem saber quem ele é. Às vezes é uma pessoa que aparentemente pode ser uma pessoa que até não é muito visivelmente com um estereotipo dele muito bacana, mas é uma pessoa com um coração maravilhoso, é um servo de Deus, um homem de oração, um temente a Deus, tem uma família maravilhosa, crê nas escrituras, é obediente a Deus, mas não quer saber nada disso. Ele já olha para isso, não gostei de você, acabou. Ele cria uma antipatia com aquela pessoa extraordinária. Ele julga baseado no outro, né? Aqui que eu quero entrar. Isso aqui é interessante que você falou, Jean. Eu vou te falar uma coisa interessante que nós temos um trabalho na igreja que nós fazemos sobre liderança, que é 25 princípios de como você se dar bem com as pessoas. E os dois primeiros princípios que eu ensino nesse tema é sobre a lei. Um é a lei, o princípio do espelho e o princípio da lente. É o princípio da lente. O princípio da lente é, como os meus óculos, por exemplo, eu enxergo através dele, né, dos meus óculos, ou seja, a minha lente sou eu mesmo. Então, normalmente, Igor, pode fazer um teste, isso aí é comprovado cientificamente, biblicamente. Eu enxergo como eu vejo. Exatamente. Como eu sou. Exatamente. Você é a sua lente, eu sou a minha lente, o Julião é a lente dele. Então, como eu sou, se meu coração está ruim, eu vou transferir isso para você quando eu te vejo pela primeira vez. Porque eu vou achar, porque se eu não sou uma pessoa, se eu não tenho confiança nas pessoas, eu vou achar que você também não tem confiança em mim nem nas pessoas. Então eu vou te tratar dessa forma. A forma que eu vejo o mundo, eu trato as pessoas. Exatamente. A Bíblia até fala sobre isso, que se seus olhos tiverem luz, todo o teu corpo terá luz, será iluminado. Tem uma historinha que diz o seguinte, a mulher todo dia, na hora de tomar café, ela olhava para o marido e dizia, amor, olha como a casa do vizinho está suja. Aí o marido só fazia assim. Foi passando os dias, ela, amor, olha como a casa do vizinho está suja, toda manchada. Aí ele só baixava a cabeça e continuava lendo o jornal e tomando café. Até que um dia ela disse, amor, olha como a casa do vizinho está suja. Ele disse, amor, pelo amor de Deus, limpa a janela. Limpou a vidraça quando ela foi ver. A casa ficou branquinha. Era a lente que estava suja. Exatamente. Então a maioria das pessoas, quando ela está falando mal de alguém, está detratando alguém, ela está falando dela mesma. Porque aí que é a questão que Jesus falou, tira primeiro o argueiro, a trave que está no teu olho, para depois você ver direito o cisco que está no olho do teu irmão. Por quê? Porque eu preciso conhecer, porque esse é o segundo princípio, o princípio do espelho, que é onde eu me vejo, eu preciso me conhecer, que é o que Paulo ensina nesse texto que você leu, da ceia. Ele diz, examine-se o homem a si mesmo.
E assim coma desse pão e beba desse cálice. Se eu não souber me examinar, se eu não olhar para mim mesmo com sinceridade e dizer, poxa vida, eu preciso mudar isso aqui. Eu tenho essa debilidade, eu preciso tratar isso aqui. Eu preciso cuidar disso. Então eu vou para a palavra, eu vou para a oração, eu vou para treinar isso e arrancar isso que está dentro de mim. Se eu não tiver esse julgamento, dificilmente eu vou poder ajudar o outro. Então quando eu olho para ele, eu já vou condenar, porque eu mesmo não tenho coragem de me condenar. Porque é mais fácil eu condenar você do que a mim mesmo. Eu quero ficar de bem. Mas se você, não sei o que puder te mandar para o inferno, eu mando. Mas eu quero ir para o céu e acabou a história. Então eu jogo para cima de você aquilo que na verdade sou eu. Então essa lei da lente o princípio da lente e o princípio do espelho, que você usa num relacionamento. E como a gente está tratando de um assunto, não é físico, nós não podemos lavar a nossa lente com homoduplação, com qualquer produto, escolha o mexão, hein? Com qualquer desinfetante, não dá para limpar. Tem que ser algo espiritual, é água espiritual. Pronto. Então, nós precisamos pedir a Deus que limpe a nossa lente. Ele faz essa. Vamos fazer o seguinte, tá vendo? Puxa o fôlego aí, puxa o fôlego. Tá só começando, meu irmão. O programa tá hoje assim, olha, Atos. Alto nível, alto nível. Arrebatado serei, sumirei daqui pra Nova Jerusalém. Arrebatado serei, com Jesus vou morar, pra sempre seu nome louvar. Galera, já estamos de volta com o Papo VP aqui na Rede TV e o negócio tá bom demais, meu amigo Wellington. Galera aqui, olha o pastor Armando, deixa eu chamar professor Armando. Professor Armando já está vendo muita coisa pra gente. É isso aí que eu estou na Rua de Castel mais uma vez, sabe pra quê? Pra ouvir o que o povo pensa acerca do nosso tema. Um tema muito bom, meu amigo, mas você tá me vendo sorrindo aqui, mas eu tô triste, muito triste. Estão querendo me boicotar, estão querendo me colocar pra trás, estão querendo fazer com que eu desapareça da televisão. E arrumaram um parceiro meia boca, não sabe nada de TV, não sabe fazer nada, ele não sabe nem falar, não sei por que arrumaram ele pra mim. Tá me julgando já? Pera aí, negão, que papo é esse, Igor? Disseram que eu ia trabalhar com um cara legal aqui, que ia me ajudar a desenvolver, e o cara já começa me julgando. Tá me julgando, negão? É isso aí, galera. É brincadeira, esse aqui é um parceiro nosso, o Renato Ávila. É um novo integrante do Papo VP, meu irmão. E é isso mesmo que ele falou. Julgamento. Renato, vamos ver o que o povo pensa acerca de julgamento. É nós, Renato. É nós. Alô, boa tarde, meu querido. Boa tarde. Você é uma pessoa que costuma julgar os outros? Não. Quem sou eu para julgar os outros? Bom, depende da situação. Eu admito que dependendo da situação, às vezes a pessoa acaba julgando, né, sem saber assim o que está acontecendo. Às vezes sim. Por quê? O ser humano é assim, ele julga muito pela aparência, né? Então, quando você fala ser humano, você fala todas as pessoas? A maioria. O que você acha de julgamento? Você costuma julgar as pessoas? Julgamento, assim, é uma coisa muito difícil assim, de controlar, né? Que muitas pessoas, assim, julgam as pessoas, assim, que já vem no nosso caráter, assim, pecaminoso, né? De julgar as pessoas. E isso é muito difícil, assim, até de controlar mesmo. A gente acaba julgando mesmo as pessoas. E o fato é que a gente julga muitas pessoas, mas nós podemos mudar isso. Podemos mudar isso e é o que tem que fazer. Não, rapaz, que eu lembro não, eu nunca julguei ninguém. Primeiro porque só para julgar mesmo, só aquele lá de cima, nós não podemos julgar ninguém, né? Mas o que eu tenho que dizer é que tem muitas pessoas que merecem tudo aquilo, até mais. E tem outros que não merecem nada, mas a gente não pode dizer, tem que ficar calado, né? Melhor, não é isso? Já, amigo, infelizmente já, a gente acontece diretamente na nossa vida. Se vê uma pessoa na rua, a gente tem esse pré-julgamento das pessoas, isso é quase inevitável, amigo, quase inevitável, irmão. Não. E você, já foi julgado alguma vez pela sua pessoa, por onde você trabalha, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua religião, pelo que você pensa, pelo que você veste? Você já foi julgado alguma vez? Já, várias vezes. Principalmente pela minha religião. Você acha que o maior julgamento desse século é pela religião? É. Na área religiosa é muito julgado. Você já julgou alguém? Já. Já foi julgado? Já também. E o que você acha disso? Uma coisa muito difícil até de falar, né? Mas a gente tem que mudar isso. Mas você já foi julgado por alguém, por alguma coisa que você fez? Já, com certeza.
E os seus irmãos, parentes, família, amigos, qual no seu ambiente o lugar mais propício a um julgamento seu e dos outros? Bom, eu acho que no trabalho, eu acho que é bem mais propício, né? Você não tá assim em condições de ter qualquer erro, qualquer deslize que todo mundo te aponta o dedo. Eu acho que mais no trabalho. Então falar igual Jesus, não julgue para que não seja julgado, não é isso? Não julgue para que não seja julgado. É nóis. E você já foi julgado por alguma coisa que você já fez, ou pelo que você pensa, ou pelo que você perde, ou pela igreja que você vai, pela sua forma de viver? Fui sim, pela minha aparência. Qual foi a sensação? Foi ruim? É ruim ser julgado? É muito ruim mesmo. Fui na época eu fui preso político. Aí fui julgado por um idiota aqui. Achava que todo mundo que era contra o regime militar era comunista. Eu nunca fui comunista. Então o segredo é não julgar para não ser julgado, é isso? Claro, é a verdade. Só quem julga é Deus. Então diga lá, ó, não julgue para que não seja julgado. Não julgue para não ser julgado, é só Deus que julga. Não julgue para que não seja julgado. Você já julgou alguém? Já, com certeza. Então deixa eu ver com você. É melhor julgar ou é melhor ser julgado ou é melhor nem julgar? Eu não diria nem melhor nem pior, né? A questão é que é uma coisa que não tem jeito, a gente tem que julgar e não tem saída, né? Mas é claro que se fosse para escolher um dos dois, com vocês é melhor falar, né? Com certeza. Então, é melhor ser pedra do que vidraça, né? É verdade. Jesus diz uma coisa muito interessante, que ele diz assim, não julgue para que não venha a ser julgado. Você acha que isso é verdadeiro? É válido? Olha, pode até... Não, acho que não. Porque tu pode até julgar, mas de qualquer forma tu vai ser julgado um dia, né? Não tem jeito. Com certeza. E se você não julgar, você não vai ser julgado. Concorda? Aí eu não, acho que não. Porque o ser humano é complicado. Ele sempre vai querer julgar, não tem jeito. Onde haja terra, onde haja ser humano, sempre vai haver julgo, é verdade? Sim, sempre vai haver. Você já foi julgado por alguma coisa, pela sua forma de pensar, pela sua religião, pelo seu jeito de agir? Foi julgado alguma vez na sua vida? Já fui julgado quando eu bebia. As pessoas me julgavam, achavam que a gente que bebia não era errado, né? E eu achava que naquele tempo estava certo, né? Mas no caso eu estaria errado. Hoje eu não bebo mais, eu acho que o pessoal estava certo e eu é que estava errado, né? Complicado, né? Eles estavam errados, o senhor estava certo, agora o senhor está certo, eles estão errados, agora o senhor está certo e todo mundo está certo. Todo mundo está certo. É isso que acontece, né? Mas naquele tempo eu achava que eu estava certo. Quem estava errado era ele. Mas hoje eu reconheço que naquela época ele estava certo, quem estava errado era eu, né? Mas agora não, agora eu estou certo porque eu não estou bebendo mais. Gostei. Então, na sua opinião, o senhor acha de verdade que o melhor na vida é não julgar para não ser julgado? Eu acho que sim. Porque ninguém pode julgar ninguém, no caso, né? Então vamos fazer da palavra de Jesus a nossa. Não julgue para que não seja julgado. Diga para o povo ali. Pois é, não julgue para não ser julgado, né? Porque nós não podemos julgar ninguém, só Deus pode julgar. Nós não sabemos quem está condenado e quem não está condenado. Só Ele pode condenar, não nós. Jesus fala algo muito interessante. Jesus diz, não julgueis para que não venha a ser julgado. Você concorda com essa frase de Jesus? Com certeza. Então diga aqui pro Papo VP, diga assim, não julgueis... Não julgueis para que não seja julgado. É nós. Meu amigo, olha só. Primeiro bloco nós fechamos aqui com um bate-papo muito abençoado, meu amigo pastor Armando. Rapaz, que coisa boa, hein? Jean, e aí nós pegamos a deixa aqui. O pastor Armando falou muito bem da questão dos dois princípios, da lente e do espelho. Como eu vejo o mundo como eu sou, conforme minha mente conforme minha cultura, conforme aquilo que eu fui criado, meus princípios, e como eu tenho que fazer uma autoanálise, como eu tenho que me julgar para saber primeiro como eu estou. Diante disso, o Jean tem até algo em Isaías, estava comentando comigo em off, Jean? Isaías capítulo 6, você encontra o famoso encontro com Deus que Isaías teve. Até o capítulo 5, Isaías, você pode perceber que ele... Ai daqueles que chamam mal de bem, o bem de mal. Ele vai, ai de ti, ai das nações. Ele vai julgando todo mundo. Até que no capítulo 6 diz que no ano, não no dia, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E diante dessa visão que ele teve, talvez ele tivesse algum apego com o rei. A história diz que o rei Uzias era primo de Isaías. Isaías fazia parte da linhagem real, estava lá perto do trono. Talvez isso não permitia, às vezes, que ele se autoanalisasse. Ele se sentia, talvez, protegido. Superior. Naquele talvez ambiente. Se sentisse superior pelo poder, né? Exato. Então, e quando ele tem um encontro com Deus, o mais interessante é que ele não diz,
ai de ti, ai do fulano, ai das nações, olha, Senhor, como eu estou julgando. Não, ele diz, ai de mim, que vou perecendo. Lá em Isaías 6, quando ele tem um encontro realmente com Deus. Exato, daí ele diz, ai de mim, que vou perecendo e habito no meio de um povo de... Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele diz que ele percebe como ele estava, quem ele era e com quem ele andava. Então, naquele momento, a gente pode aprender, naquele momento de Isaías, que a lente que o pastor Armando falou, ela não pode ser limpa por nada humano. Ela só pode ser limpa se achegando a Deus. Porque ele é o único que contém a água, é o único que possui a água que pode limpar a nossa lente. Por isso que o último convite da Bíblia é: o Espírito e a noiva dizem, vem, quem quiser vem e beba de graça da fonte da água. É água pura, o sangue de Jesus que purifica os nossos olhos, faz com que a gente enxergue perfeitamente. Então, se a gente quer parar de julgar incorretamente, a gente quer olhar a nossa situação, a gente tem que se aproximar mais de Deus. Eu quero pegar essa deixa do Jean aqui, pastor Armando, e ele abriu minha mente acerca de algo aqui. Eu lembro que eu escutei uma vez um curso que eu fiz, o Veredas Antigas, que é da UDF, Universidade da Família, e onde a mulher, ela orava muito, era uma mulher muito de Deus, e ela lia a Bíblia, e o marido dela nem tanto quanto ela. Então eu quero já pegar no contexto familiar, porque a gente sempre faz isso, nosso tema, colocar no contexto familiar, no contexto da sociedade, na escola, faculdade, trabalho, onde estivermos. E aí eu lembro que ele falou de uma mulher que era uma mulher muito de Deus e tudo, e quando o marido dela começou a ler a Bíblia, meditar na Bíblia, alguma coisa, ela vinha e começava a explicar as coisas para ele. E ele parava e ficava constrangido e deixava. Ela tentou fazer isso, ele pegou e se afastou, não quis mais. E aí foi quando ela conversou com o pastor dela, ele falou: olha, você está deixando o seu marido constrangido. Ele não quer ler a Bíblia com você porque sempre você sabe mais. Quero pegar aquilo que o Jean falou do rei Uzias. Muitas vezes por nós termos um poder, uma posição, algo a mais do que alguém, nós nos sentimos no direito de julgar. E aí nós vemos o próprio Jesus, lá no livro de João, deixa eu ver onde é que eu estou, João 8, 10 e 11, quando fala da mulher adúltera, ele fala: erguendo Jesus e não vendo ninguém, ensinou a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então, aquele que realmente tinha o poder de julgar, não fez, não condenou, ele corrigiu. E muitos de nós, quando temos uma posição, nós julgamos, é isso, pastor? Exato. A questão, Igor, é um princípio básico. O princípio básico sempre tem que ser esse. É esse o texto que eu gostaria de ler, que está dentro da sua questão. O princípio básico é sempre esse. O julgamento negativo, não importa se a pessoa julga se é porque ela tem uma posição superior, ou porque ela se sente superior, ou não. Se esse sentimento é negativo, ele não tem direito de julgar. Entendeu? A questão é essa. A questão que Jesus falou sobre essa questão aí é que aquelas pessoas que estavam ali para condenar aquela mulher, elas não tinham direito de julgar. Por quê? Porque elas estavam cometendo os mesmos erros ou fazendo coisas piores. Né? E ele, como é santo, sempre foi santo e sempre será santo, como você falou, e por causa dessa santidade dele, essa perfeição dele, não dá a ele, porque se ele vem e condena, sem dar a ela a chance de receber o perdão, ou analisar o coração dela, o porquê daquilo. Existe toda uma história por trás daquilo e eles não sabiam. Eles estavam pegando a coisa no pé da letra e olhando para o lado negativo. E essa é a questão, negativa. Entendeu? O fato de julgar em si não é errado. O errado é julgar negativamente. Porque, na verdade, ele estabeleceu ali um juízo. Porque quando você perdoa alguém, você estabeleceu um juízo. Verdade. Você estabeleceu um juízo, porque você perdoou, porque você viu que aquela pessoa não estava correta e você convenceu ela. O que Jesus fez ali? Ele convenceu tanto os acusadores dela como ela própria de que ela estava errada. Ele conseguiu fazer com que os acusadores olhassem o que você estava falando agora. Para dentro deles mesmos. Para dentro de si. Quem condena? Na verdade, essa é a questão que eu quero ler aqui. Quem que condena a gente? Não é Deus que condena. A condenação não vem, na verdade, porque Deus me condenou. Não é baseado no que você faz. É baseado nos meus atos, nas minhas atitudes. Né? Por isso essa questão é importante. Por isso esses dois pontos têm que ser enfatizados. Julgar, não devemos julgar, devemos julgar corretamente, quando necessário julgar. Por isso que eu vou provar para você que o perdão é um julgamento. É um juízo, é um juízo. Vamos pegar um cenário de um julgamento. Existe o juiz, o promotor,
o advogado, que é o próprio Jesus Cristo, o réu, as testemunhas. Pronto. Não é verdade? Exatamente. Isso é um cenário de juízo. É um cenário de e quando juízo. há perdão, quando a pessoa não é condenada, quando ela é absolvida, houve julgamento. O próprio Jesus disse que eu não vim a esse mundo para julgar, mas para servir. Pronto, tá aí. Vou pegar, deixa, eu vou ler aqui. Para você ver como Jesus, não diria jogo de palavras, mas dizia o significado da palavra julgar. Olha que coisa interessante. João, por exemplo, capítulo 5, verso 26 e 27, olha o que Jesus diz. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é filho do homem. Olha só, ele está dizendo, o Pai me deu autoridade para julgar. No capítulo 8, verso 25 e 26, olha o que ele diz. Quem é você? A pergunta. Perguntaram a ele, a Jesus. Exatamente o que tenho dito o tempo todo. Ele diz, eu sou o que eu falo. Olha só o que ele está dizendo. Quem é você? Ele diz, exatamente o que eu tenho dito. Eu sou aquilo que eu falo. Olha só. Então, e respondeu Jesus, tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês. Pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele eu ouvi. Ok? Então Jesus está dizendo que Deus me deu o direito de julgar, eu julgo de acordo com a palavra que ele me deu, porque eu sou aquilo que eu falo. Agora olha o que ele diz. É o próprio verbo. O próprio verbo. Agora olha o que ele diz no capítulo 12, verso 47, que interessante. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo. Pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Olha só, parece que está contradizendo? Não, ele está usando as duas palavras, a mesma palavra do modo positivo e do modo negativo. Aqui no capítulo 12, 47, ele está dizendo, eu não vim para julgar. Lá ele está dizendo, eu vim e vou julgar porque o Deus me deu autoridade para julgar. Parece uma contradição, não é? Mas não, ele está dizendo a palavra no lado positivo e no lado negativo. Do lado positivo, ele está dizendo assim, quando a minha palavra expõe, quando eu exponho a palavra, quando eu vivo a palavra, eu começo a colocar para as pessoas e mostrar para elas, através da palavra que eu vivo, que essa é a forma correta de viver. É que assim que eu me aproximo de Deus, como a gente estava falando, como Isaías chegou. Como que eu me aproximo de Deus? Através da palavra dele. Porque a palavra dele e ele é a mesma coisa, não dá para separar. O grande problema nosso, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Evangélicos, é que a gente separa Deus da palavra dele. Muita pessoa, já eu estou buscando a Deus, mas não quer a palavra dele. Não pode, não existe isso, é antibíblico, é incorreto. A palavra de Deus e Deus é a mesma coisa, não se separa. Você não pode amar a Deus e não gostar da palavra dele. Não existe isso não tem fundamento, nem lógica nenhuma dentro do contexto bíblico e espiritual. A palavra de Deus e Deus é a mesma coisa. Se você ama a Deus, você tem que amar a palavra dele, porque ele é a palavra dele. Ele não se afasta dela. Entendeu? Não é duas coisas separadas. Deus é uma coisa, a palavra dele é outra, não. A palavra e Deus são a mesma coisa. Não se separam. Fechando parênteses. Agora, olha uma coisa interessante, que Paulo faz a mesma coisa que Jesus fez. O texto que você leu, deixa eu ler um outro rapidinho aqui. Tem tempo ainda? Claro. Rapidinho. Olha só o que ele diz aqui, em Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo 14. Olha o que Paulo diz aqui, que coisa legal. Ele diz assim, ó. No começo ele diz assim, aceitem, verso 1 de Romanos 14, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você que julga o servo alheio? Para o seu Senhor é que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto na sua própria mente. A mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre para si. Se vivemos, eu acho lindo esse versículo, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Assim, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Agora o que ele diz aqui? Ele diz, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Olha só, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é para si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele mesmo é impuro.
Entendeu? Então ele está dizendo assim, não julgue, não condene, do modo negativo. Totalmente negativo. Agora, quando você vai, ele faz um outro paralelo desse mesmo assunto, não que é o seja julgamento. Uma pedra de tropeço, muito bom. Viu? Nós temos sido pedra de tropeço para outros. Exatamente, porque julgamos nesse sentido negativo, todo tempo negativo. Vê que ele diz, você tem sempre que olhar para dentro de você mesmo. Esse é o princípio fundamental disso. Agora, quando ele vai para 1 Coríntios capítulo 5, olha que coisa interessante. Ele já faz ao contrário, ele manda julgar. Olha só, ele manda julgar no capítulo 5 da carta aos Coríntios. 1 Coríntios 5, ele diz o seguinte, aqui rapidinho eu pego ele aqui, capítulo 5, olha aqui. Ele diz assim, por toda a parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de que alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém estar cheio de tristeza e expulsar da comunhão aquele que faz isso. Julgar. Exatamente, olha, no final aqui, pulando os versículos, ele diz assim, já que disse por carta que vocês não devem associar-se com as pessoas imorais, ele diz, não se deve associar com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Ou seja, aquele que se diz uma coisa e não é. Nós voltamos para aquele texto que o Jean até me falou em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, que fala que nós temos que julgar todas as coisas e reter o que é bom. Exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Coríntios. Meu amigo, aquele que você sabe que é ruim, aquilo que você sabe que não é certo, julgue e ó... Exato. Mete porque esse mesmo texto de 1 foice. Tessalonicenses diz, julgai todas as coisas, retende o bem, fugir de toda aparência do mal. Olha o que Tiago diz aqui, deixa eu completar aqui, Tiago 4, 11 e 12, ele diz assim, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. E quando você julga a lei, não está cumprindo a lei, mas está colocando-se como juiz da lei. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você que julga o seu próximo? Você está entendendo? Muito bom. Ou seja, então esse contexto negativo e positivo você encontra em todo o Novo e Antigo Testamento. Novo e Antigo. Exatamente. Então, o julgar negativamente, com condenação, sem entender, sem compreender, sem ter uma vida transformada, mudada pela palavra de Deus, para dizer, não, isso aqui eu posso falar para você, porque eu já mudei isso aqui. Antes eu era assim, agora eu não sou mais, porque a palavra de Deus, a presença de Deus me mudou e eu posso te garantir que eu posso mudar de vida dessa forma. Baseado exatamente na palavra de Deus, como o pastor Mano falou, é o próprio Deus. Negócio tá bom. Já aprendemos aqui que existe dois tipos de julgamento. A Bíblia toda fala sobre isso. O julgamento de forma negativa, o julgamento da forma positiva. Mas segura aí que o negócio tá bom. Nós vamos já. Está quase terminando, mas ainda tem coisa boa ainda hoje. Segura aí que já a gente volta, Wellington. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, Ele vem. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, Ele vem. Maranata. Eu quero saltar como a calça salta na floresta. Eu quero dançar como o bailarino dança em festa. Eu quero planar como as águias planam sobre os montes. Ao teu encontro, Senhor. Meu amigo, já estamos de volta com o Papo VP. Olha que tá bom demais, tá bom demais. Que pena que está acabando. Muita pena. Estamos finalizando. Dê sua consideração final aí, nosso tema julgamento. Aquele texto que você falou da mulher adulta, é interessante, é que Jesus trouxe à realidade algo muito importante. Quem pode julgar? Só Jesus pode julgar? Já vimos que não, nós também devemos julgar algumas situações. E então a pergunta fica, quem pode julgar? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, ele diz o seguinte, diante de várias situações que estavam acontecendo na igreja, julgamentos que estavam sendo feitos com infiéis, ele diz o seguinte, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos. Então Paulo está dizendo o seguinte, que quem deveria julgar essas situações é um sábio. O sábio deve julgar. Então a gente pergunta, quem é o sábio? Como saber se eu sou sábio? Provérbios responde que
temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você adquire sabedoria, que o Senhor promete lá em Tiago que Ele dá deliberadamente, ou seja, de mão aberta, àqueles que pedem. Ele dá sabedoria, e a sabedoria ela é adquirida através do temor do Senhor. Isaías teve um encontro com Deus, gerou temor dentro do coração dele, e ele pôde primeiro se auto-julgar, né, julgar a si mesmo, e depois é que ele começou a julgar o próximo. Então, você quer julgar corretamente? Primeiro peça sabedoria. A sabedoria vem do temor do Senhor, andando com Deus e sendo uma pessoa que busca Ele, e é a mesma coisa quando estão vendo e quando não estão vendo. Caráter e o que é mostrado ao público. Muito bom. Pastor Armando, muito bom ter o senhor aqui. O que Prazer acha, meu. resumindo aqui esse tema julgamento? Meu amigo, é muito bom, é gostoso falar disso, porque falar da palavra de Deus é a minha vida, né? É o que eu sei, gosto de fazer e amo fazer. Então eu quero encerrar só lendo 2 versículos, um em 1 Coríntios 14, o verso 29 e o verso 33, que diz assim, Paulo diz assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Isso fica uma deixa para lá, no outro programa, quem sabe, né? Fazer parte 2 do julgamento, parte 2. Pois Deus não é Deus de desordem, no verso 33, por Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Então, o objetivo de Jesus ensinar isso, de Paulo de ensinar isso, é trazer ordem, é trazer paz. É que eu não posso condenar pessoas. Quem condena as pessoas são elas mesmas. Elas mesmas, elas caem no próprio erro. É um texto na Bíblia que eu gosto muito, que a Bíblia diz assim: o teu pecado te achará. Então não adianta, você mesmo se condena, as pessoas mesmo se condenam. Jesus disse, olha, eu vim como luz, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Então as pessoas mesmo se condenam. Meu trabalho, seu trabalho, nosso trabalho como irmãos é corrigir, ensinar, mostrar onde está errado, não é? E aquilo que estiver errado, não baseado na minha concepção, não, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é o nosso norte, a nossa bússola, né? E jamais, em hipótese nenhuma, por isso que Jesus dá aqui, o verbo está no imperativo, não julguem para que você não seja julgado. É uma ordem, não julguem no sentido negativo. E no sentido de si mesmo. Exatamente, de basear em si mesmo, no que eu acho, no que eu penso, né? num preconceito meu, pessoal, né? E que muitas vezes está recheado de problemas emocionais, de visões torcidas, de conceitos errados. Mas quando eu estou dentro da palavra de Deus, eu posso mostrar, porque ela é luz, eu posso mostrar luz a essas pessoas e trazer um julgamento positivo na base do perdão, do amor, da restauração, de uma reconciliação com Deus. Porque a Bíblia diz, Deus nos deu o ministério da reconciliação. É isso que eu posso te dizer. Pastor Armando está convidadíssimo a voltar para parte 2 e para outros temas. Ué, falar alguma coisa aí rapidinho? Além de é nós? É nós. Então Deus é bom e que enquanto mais próximo tivermos de Jesus, aí vamos adquirir a sabedoria e a clareza de fato para julgar da forma correta, e que a forma incorreta ela se afaste cada dia mais das nossas vidas. Amém. É isso aí, galera. O programa vai ficando por aqui. Eu quero apenas deixar um recado para você. Esse tema deixou com um resumo para a gente que nós podemos julgar à luz da Bíblia. Se nós não julgarmos, nós seremos condenados com o mundo. Não é isso que Jesus quer para a gente. Então nós podemos julgar de acordo com a palavra de Deus. E é por isso que estamos aqui tentando ensinar, tentando passar algo, para que nós possamos acertar juntos. Porque senão as pessoas irão julgar, as pessoas não irão julgar, irão fazer o que quiserem e simplesmente não posso falar nada para ser politicamente correto. Não é assim. Podemos julgar conforme a palavra de Deus. Então, julgamento, forma positiva e negativa. Julgamento para corrigir e para sentenciar. Possamos corrigir em nome de Jesus. Um abraço, que Deus abençoe e até semana que vem. Wellington! Você pode cantar tudo que quiser. Você pode cantar tudo, Você pode cantar tudo e continuar errando. Adoração é mais que canções.